Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui, com a voz bastante zoada, né? Mas eu não podia deixar de falar sobre essa minissérie tailandesa em 6 episódios que a Netflix adicionou ao seu catálogo agora no comecinho de novembro de 2024 e que da qual eu gostei bastante, constrói um clima bem feito, é uma história tão absurdamente triste e que eu achei que ia para uma seara assim de fantasma, tal, só que vai para uma outra pegada que você vai ficar mais ou menos sabendo lá pelo episódio 3 ou 4 e que vai lembrar muita gente de uma série também da Netflix muito querida que vem lá de um determinado país europeu. Eu não assisti essa série por opção, inclusive, mas sei da história, né? E sei que vai ter comparações a respeito aí. Só que antes de falar um bocadinho mais sobre esta minissérie, sem dar spoilers, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então é assim, tem um primeiro episódio que você vai ver. Bom, a série chama Não Volte para Casa. É isso que aquela mulher deveria ter feito ou não, né, deveria não ter feito. Não volte para casa. Só que a nossa mulher do primeiro episódio, ela volta para casa da infância com uma criança. A gente vai logo perceber que ela está fugindo de alguma coisa e ela vai para aquela casa. O primeiro episódio, enquanto eu assistia, não, mas mais pro fim eu falei, nossa, vou ter problema para falar sobre essa minissérie, sobre isso no canal, porque assim, dramaturgicamente, em termos de ação dramática, o primeiro episódio não acontece praticamente nada. É só aquela mulher, é criar clima. Vai criar um clima desgramadamente bom para mim. Por quê? Porque eu amo filme de casa velha, casa mal assombrada. Eu poderia ver os 6 episódios tranquilamente ambientados naquela casa. É no meio do nada e só fica aquela mulher lá com a criança. E ela começa a ver uma outra criança com uma máscara, mas quando essa criança tira a máscara, a cara da criança que ela vê parece com a filha dela, né? Aí no final desse primeiro episódio, que a gente passeia por aquela casa toda, sótão, tudo mais, é que você vai ter uma virada, né? Vai acontecer uma coisa. Aí no segundo episódio, vai passar por uma detetive que vai começar a investigar o caso, né? E aí é um outro capítulo, esse é um pouco mais dinâmico, vamos dizer assim, que é inteirinho também para a gente ter a nossa apresentação da detetive, mas alguns complicadores. Aí a história começa a andar um pouquinho, tá? A nossa detetive está grávida, você vai descobrir de quem que é o pai dela, e isso não é supérfluo para a trama. No começo eu achei que fosse, falei, mais uma daquelas detetives que eu vou ter que ficar perdendo tempo com esse negócio de esse drama. Não é, gente, porque é sobre maternidade, é tão triste essa história. Só que tem um lado esperançoso, então você vai ter que ver o arco dramático da mulher que foi para casa, mas aí você vai comparar com o arco dramático da policial, as escolhas que essas mulheres fizeram. E claro, as escolhas que essas mulheres puderam fazer, porque também tem isso na série. Aí então, a partir do terceiro, episódio, você vai começando a descobrir algumas mudanças de lugar, algumas outras mudanças, tá? E aí você vai começar a entender o que é aquela criança que aparecia, por que alguma pessoa desaparece, por que uma outra vai desaparecer. Por isso que eu falei que vai lembrar aquela série europeia, inclusive com uma genealogia bastante complicada, né? É assim, é esse tipo de série que envolve um determinado tipo de flexibilidade, né? Um determinado tipo de mudança, ora cá, ora lá. Sempre se você fizer se você fizer um escrutínio, né, bem minucioso, você vai achar falhas no roteiro. Mas como que fulano é assim, se naquela era assim, se ela tá. Enfim, eu não faço muita pergunta nesse tipo de narrativa, a não ser quando a história é muito mal feita e quando a história é muito. O erro, né? A plot lá, o buraco na trama é muito grande. Agora, quando é esse tipo de mobilidade aí, não necessariamente espacial, eu não dou muita bola. O que eu vi foi uma história que, no final das contas, é um drama de
partir 200 corações, porque no final das contas, tudo aquilo é para falar sobre que alguns ciclos de violência contra a mulher, de violência doméstica e de violência contra crianças são ciclos e as pessoas não conseguem sair daquele ciclo. Só que, como eu falei, tem uma. Não necessariamente vai ser. Tem essa parte de cortar o coração mesmo, dá vontade de pegar uma personagem lá e, nossa, botar no colo, assim, e dá raiva de tanto que aquela personagem sofre, sofreu e se ferrou, para não falar outra coisa, na vida inteira. Mas tem um lado bom, né? Vamos dizer assim. Por isso que eu falei, preste atenção nos arcos dramáticos, nas escolhas daquelas mulheres. Mas sempre lembrando, né, nas escolhas possíveis para aquelas mulheres. Então eu achei uma mensagem profunda, né, que está mais no fundo da narrativa, tão assim que me moveu tanto, tão poderosa, e aquela criação daquele clima naquela casa, tudo tão bacana, tudo tão do jeito que eu amo, né? Que eu não achei morosa a minissérie, eu achei lenta, é diferente, né? Na primeira. Mas eu acho que algumas pessoas não vão conseguir dar conta de passar, sei lá, do primeiro. Mas não acontece nada, só fica essa mulher andando nessa casa, não sei o quê. É para criar o ambiente, para você conhecer a casa. Poderia ter sido mais rápido, poderia, mas nesse caso aí, como eu amo aquele tipo de casa, eu queria até passar uma temporada numa casa daquela, no meio do nada, na floresta, tudo de madeira. Eu achei maravilhoso, assim. Eu vi numa tarde chuvosa, aqui agora em novembro de 2024, começou a chover no estado de São Paulo, em parte do estado de São Paulo, então tá tudo cinza, assim, tudo lindo, do jeito que eu amo, tá calor do jeito que eu amo. E aí, vendo ainda esse negócio, né, desse primeiro episódio, eu vi assim, em 2 sentadas, 3 e 3, e me deixou bastante triste, mas eu gostei muito dessa minissérie. De novo, se fizer um escrutínio ali, provavelmente vai ter coisas de. Eu vou dar um spoilerzinho, gente, porque eu já falei negócio de plot, de buraco de trama, né? Spoilerzinho assim. Eu não vou explicar nada, eu não faço vídeo quase de explicar as coisas, né? Se eu fizesse, eu coloco, quando fizer, ou se eu fizer, eu vou colocar lá, explicar, série explicada. Então, assim, vale a pena ver. Bom, envolve assim, eu não vou dar spoiler, mas eu vou falar essa flexibilidade, essa mudança e qual série que ela vai lembrar, tá legal? Bom, ela vai lembrar provavelmente a série Dark, porque vai ter viagem no tempo. Então, eu achei legal porque não é uma história de fantasma. Eu achei que na verdade, é uma história de fantasma, mas é fantasma criado pelos humanos, né? Aquela casa não é sobrenatural. Aquela casa é palco de uma desgraça causada por humanos, né? Os humanos criaram fantasmas, os seus próprios fantasmas. E aí, como é uma coisa de temporal, você vai ter, e não é muito bem explicado, ou eu não presto atenção muito, você pode ter esses buracos. Mas como que foi? Quem era essa fulana? Se ela estava isso, se ela estava aquilo? Como eu gostei muito da história, eu nem. E hoje em dia é tudo mais complicado de quando eu era jovem. Quando eu era jovem, sim, você viajava no tempo, parece que era uma coisa só no tempo, era uma linha só. Hoje não, né? Tem esse negócio de multiverso, é uma versão do tempo aqui, uma versão de tempo ali. Acho que essa moçada mais jovem, quando fica falando de viagem no tempo, acho que eles já ficam pensando já em várias linhas temporais, né? Eu, como sou velho, penso numa linha só. Então, por isso que às vezes eu faço algumas perguntas. Mas, assim, é uma coisa que eu não quero entender. Eu quero me divertir com as séries, né? Ou me emocionar. E essa aí me pegou num ponto assim que eu falei, nossa, que tristeza que é isso aí, tá? Então eu gostei bastante por causa da ambientação, eu vi em espanhol. Eu não tenho paciência mais para ler legenda, nem tanta visão mais. E eu gostei do clima, tudo do que eu vi, do que eu ouvi. Muito legal. Não volte para casa. Ela não devia ter voltado mesmo, mas é ciclo, gente. Tem que prestar atenção na história do ciclo, né? Quem consegue se livrar de um ciclo, quem não consegue. E aí, então, quem não consegue vira ciclo. Aí vira círculo vicioso. Que dó. Tchau.